Boa tarde! No Espaço Livre de hoje, nós vamos falar mais uma vez a respeito do vestibular 2022 do IF Sul de Minas, inscrições prorrogadas até dezembro para os cursos técnicos. Estamos aqui recebendo o diretor-geral do Campus Inconfidentes, professor Luiz Flávio Reis Fernandes, participando mais uma vez do Espaço Livre. Professor, bem-vindo aqui à Rádio Difusora. Gostaria que o senhor já pudesse falar num primeiro momento a respeito da decisão de prorrogar essas inscrições e também em relação aos cursos oferecidos. Boa tarde. Oi, Cláudio, boa tarde. Gostaria de agradecer novamente o espaço que você concede ao IF Sul de Minas para nós divulgarmos as nossas ações, saudar os ouvintes do Espaço Livre, da Difusora como um todo, saudar os ouvintes de Ouro Fino e região, o pessoal de Inconfidentes, aos meus colegas de trabalho. Então, Cláudio, a gente vem trazer essa notícia da prorrogação dos cursos técnicos do IF Sul de Minas, não apenas do Campus Inconfidentes. Hoje eu trago então a informação de que todas as unidades tiveram seu vestibular para os cursos técnicos prorrogados. As inscrições estão prorrogadas até o dia 6 de dezembro, com a intenção de nós buscarmos e atendermos mais pessoas por meio desse processo seletivo. Então, em todo o IF Sul de Minas, são 26 cursos integrados ao ensino médio. Aqui em Inconfidentes, por exemplo, a gente tem agrimensura, técnico em alimentos. Em outros campos, nós temos curso de comunicação visual, mecânica, enfim. É uma diversidade de cursos nessa modalidade. E nós oferecemos também 14 cursos subsequentes ao ensino médio. Aí nós temos na área de administração, segurança do trabalho, enfermagem, dentre tantos outros. Ou seja, são mais são 40 cursos, né, de nível técnico para que a população do sul de Minas possa se beneficiar estudando conosco. E o público-alvo, né, para esse vestibular, as pessoas que podem aí concorrer a essas vagas? Ô, Cláudio, essa pergunta é interessante porque, assim, para os cursos técnicos integrados, quem pode concorrer são aqueles alunos que concluíram o ensino fundamental. Ou seja, a turma que concluiu o 9º ano já tem, assim, a condição de cursar o ensino técnico integrado ao ensino médio. Para os cursos subsequentes, são aqueles alunos, aqueles candidatos que concluíram o ensino médio, ou seja, terminaram o 3º ano, então vão fazer um curso apenas técnico, sem ser integrado ao ensino médio. Os cursos subsequentes, normalmente, eles têm de 1 ano e meio a 2 anos de duração. São cursos curtos que permitem, então, uma certificação rápida e um posicionamento breve no mercado de trabalho. E o IF Sul de Minas está aqui em várias cidades da região. A pessoa que se inscrever, ela pode escolher em qual unidade vai fazer o curso? Isso. O vestibular é para todas as unidades do IF Sul de Minas, né, para todos os campi, que são eles. Além aqui de Inconfidentes, do nosso lado, nós temos oferta de vagas em Carmo de Minas, Pouso Alegre, Machado, Poços de Caldas, Muzambinho, Passos e Três Corações. Cada unidade oferece, né, algumas modalidades de cursos e vagas de acordo com o que é estabelecido no edital. Em relação, professor, a despesas, aí, ao custeio? Não, Cláudio, o aluno não paga nada. Ele não paga nem a taxa de inscrição do processo seletivo e nem mensalidade para estudar no IF Sul de Minas. Ou seja, os nossos cursos são gratuitos e da qualidade que a gente já vem conversando, que a gente sabe que é pertencente ao Instituto Federal. No Espaço Livre estamos conversando com o professor Luiz Flávio Reis Fernandes, que é o diretor-geral do Campus Inconfidentes. Professor, em relação à seleção dos candidatos, como que será? São duas maneiras distintas em função das duas modalidades de curso que são ofertadas, Cláudio. O primeiro eu vou falar do ensino técnico integrado, certo? No ato da inscrição, o candidato vai lançar no sistema o seu histórico escolar e nós vamos avaliar as notas de português e matemática do 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental, que esse aluno cursou. O 9º ano não entrou nessa contagem porque o aluno ainda não terminou. Muitos deles ainda não terminaram o 9º ano, está em fase de conclusão. Então, anexa lá no sistema esse documento e aí o próprio sistema, o nosso pessoal, faz toda a contabilidade e a classificação em cima disso. Para os cursos subsequentes, serão também análise das notas obtidas nas disciplinas de português e matemática, porém, nós vamos considerar as notas do 1º e 2º anos do ensino médio, né? Popularmente 1º e 2º colegiais, certo? Então, são essas diferenças. Esse é o público-alvo que a gente atende para esse processo seletivo especificamente. Houve a prorrogação e houve alguma pausa nas inscrições ou elas continuam, as pessoas podem fazer hoje, já de imediato? Isso, o fluxo foi contínuo. Houve a prorrogação e nós não tivemos nenhuma alteração no processo de inscrição em si. Que inclusive me permita dizer, Cláudio, é por tudo remoto, né? Então o aluno acessa o nosso portal, que é www.ifsuldeminas.edu.br. Lá vai ter uma
uma caixinha escrito vestibular, então o candidato clica ali e ele pode seguir todas as orientações e fazer a sua inscrição. Aqui especificamente em Inconfidentes nós temos um plantão, é a nossa colega Larissa, ela está lá na recepção, pronta para tirar dúvidas sobre o processo seletivo pelo telefone 3464-1200 ou pelo WhatsApp institucional 99721-1526. 99721-1526. Então, todas as inscrições são feitas pela internet. Claro que, caso exista alguma dúvida, alguma condição assim, o pessoal pode ir até o campus, procurar a Larissa dá orientações em relação ao processo de inscrição. Quem não tem acesso à internet, existe alguma estrutura também para poder Sim. fazer a inscrição para essa pessoa? Existe sim. O candidato que não tiver essa condição pode se dirigir até os campi, né? Vou falar de novo aqui por Inconfidentes. Nós temos lá também uma máquina com internet, com um login pronto para ser feito, e o aluno pode efetuar a sua inscrição lá. Professor, além do processo seletivo tradicional, o IFSU de Minas também está oferecendo vagas para estudantes que conquistaram medalhas em Olimpíadas Científicas. Como é que funciona essa seleção? Certo. É um edital separado desse, Cláudio, que a gente veio falando anteriormente, mas a maneira de inscrição é a mesma, né, que eu havia dito. Pelo site, lança lá a documentação. E a vantagem é interessante porque o IFSU de Minas abriu a possibilidade de entradas para os nossos cursos. Então, os alunos que foram medalhistas nessas Olimpíadas do Conhecimento têm também uma chance de concorrer por uma quantidade de vagas paralelas. Então, a Olimpíada Brasileira de Agropecuária, a Olimpíada Brasileira de Matemática, de Língua Portuguesa, enfim. Os medalhistas podem, então, se inscreverem por esse caminho. E essas vagas olímpicas, a quais cursos? Elas são para mais de 100 vagas em 19 cursos superiores e em 26 cursos técnicos, todos eles presenciais. Como aqui nós estamos falando apenas de cursos técnicos, são para 26 cursos técnicos do IFSU de Minas como um todo. É claro que lá no site está bem descrito, bem tranquilo, dentro desse portal que eu te falei, do vestibular, e o candidato pode se orientar por isso. Antes da gente finalizar aqui, professor, nós já estamos com a vacinação da Covid avançando, Isso. As pessoas sendo imunizadas, graças a Deus o número de casos diminuindo, de internações e óbitos também, e as unidades aí do IFSU de Minas já estão preparadas para retomar esses atendimentos presenciais. Como que está esse processo? Sim, lá? Cláudio, existem ações diferentes em cada unidade, porque a gente deve respeitar os regulamentos municipais, né? Então, Inconfidentes, em função dessas normativas, né, locais, nos foi autorizado a retornarmos às atividades práticas em dezembro. Então, inclusive, cabe aqui mencionar, no site do campus, nas redes sociais, já está sendo divulgada e colocada todas as disciplinas que voltaremos em dezembro, que serão aplicadas atividades práticas em dezembro. Não estou falando aqui de um retorno da totalidade, né? Nós vamos voltar aí praticamente 20% dos alunos dos cursos superiores. Aquelas turmas que tiveram atividades suspensas para a conclusão do curso, então, terão essas atividades retomadas, dentre outras atividades práticas que os docentes, os colegiados dos cursos, os coordenadores, julgaram importantes acontecerem agora em dezembro. Então, dezembro e fevereiro, lembrando que janeiro, período de férias, né, nós teremos a conclusão dessas atividades ainda relacionadas ao período letivo de 2021, para que março a gente retome as atividades de 2022, ou seja, o calendário letivo do ano que vem começará em março de 22. Na expectativa, é claro, né, frisando expectativa, nada de certeza, de que a gente possa retornar com a totalidade lá em março, em função do calendário de vacinação e desses cuidados que a gente tem tido. Professor, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui então, fique à vontade para falar da importância de se ter um certificado, né, emitido aí pelo IFSU de Minas, que tem reconhecimento nacional, né? Cláudio, eu queria novamente agradecer o espaço, você sempre parceiro da nossa instituição, viu, a Rádio Difusora na mesma proporção, e convidar novamente os ouvintes, né, aos pais desses meninos, para que possam motivá-los a estudar conosco. Como eu sempre digo, o Instituto Federal do Sul de Minas é uma fábrica de sonhos que oportuniza muita coisa para os alunos. O aluno entra com um perfil e sai totalmente diferente, porque é em função das possibilidades que a instituição permite. Nas atividades de ensino, nas atividades de pesquisa, de extensão, de inovação. E aí dentro disso tem atividade cultural, esportiva, enfim, uma gama de ações que permitem ao aluno um crescimento mesmo, sabe? Então fica aqui o convite para que o pessoal se inscreva nesses cursos pelo site www.ifsudminas.com.br
ifsudminas.edu.br, inscrições para os cursos técnicos prorrogadas até dia 6 de dezembro e chamando todo mundo para que venha estudar conosco, viu, Cláudio? Muito obrigado pela atenção, obrigado Zé Valmei e a Ascom. Valmei é um grande parceiro. A gente sempre repete firme, isso, né, Valmei? Nunca podemos deixar de agradecer, né, Cláudio? Parceiro. Incentivador da educação, exatamente, da cultura, do conhecimento, Valmei. Isso. E também saudar os ouvintes da Rádio Difusora, os meus colegas de trabalho, os alunos, e que logo menos nós estaremos juntos nas atividades presenciais, se Deus quiser. No Espaço Livre de hoje, então, conversamos com o professor Luiz Flávio Reis Fernandes, que é diretor-geral do Campus Inconfidentes, trazendo essa informação, então, da prorrogação do prazo para as inscrições no vestibular 2022, cursos técnicos do IF Sul de Minas, em todas as unidades aqui da nossa região. O programa está terminando por aqui. A seguir na Difusora você vai acompanhar o Rádio Serviço e em seguida vem aí o Paulo Henrique com aquela animação toda trazendo o Espaço Livre. Para você, uma boa tarde, excelente final de semana e continue na Difusora FM 94.1.